Graça e paz. Vamos aprender a cultuar a Deus com o Salmo de número 100. Vamos abrir as nossas Bíblias. O Salmo de número 100. Salmo de número 100. Que nos diz assim a palavra do nosso Deus: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Vamos orar? Deus, agora quando estamos diante da tua santa e bendita palavra, pedimos que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos oriente, e que o Senhor nos dê toda a condição de entender, de compreender aquilo que o Senhor quer de nós e para nós. No nome de Jesus. Amém. Meus queridos, como está aí no nosso boletim, hoje o nosso culto é de responsabilidade da equipe de louvor. E nessa oportunidade, então eu quero lhes fazer uma exposição do Salmo 100, porque esse salmo tem tudo a ver com louvor. Tem tudo a ver com aqueles que são responsáveis pelo louvor no culto a Deus. Porque como todos sabem, os salmos são cânticos, são poemas musicais. Os salmos eram o hino, ou inário, ou livro de louvores do povo de Deus no passado, o povo de Israel. Portanto, os salmos são orientações para a nossa devoção a Deus, para a nossa adoração, para a nossa oração. Neles vemos o que fazer, a quem fazer, por que fazer, como fazer e quem deve fazer. E neste salmo especificamente, o salmo de número 100, nós encontramos os vocábulos bíblicos usados na verdadeira adoração, que são celebração, serviço, gratidão e louvor. Outra coisa a saber desse salmo é que este salmo, irmãos, era cantado no templo, onde aqueles que eram responsáveis pela condução do povo à adoração, convida a congregação a cultuar, sabendo a quem fazer, o que fazer, por que fazer e como fazer. E por isso, a primeira coisa que o salmista faz é um convite: venha celebrar ao Senhor, venha servir ao Senhor, venha apresentar a presença de Deus com músicas, com canções, entre pelas portas ou pelos átrios, cantando hinos de gratidão, nas suas portas ou nos seus átrios, no seu pátio, louvores, deem graças ao Senhor e bendiga o seu santo nome. A segunda coisa que o salmista faz é dar as razões, e aí ele dá 7 razões pelas quais eu devo celebrar, eu devo servir, eu devo apresentar e cantar louvores ao Senhor. E a primeira razão, veja aí no verso 3, é porque Ele é Deus. Essa é a primeira razão pela qual devo servir a Deus, cantar ao Senhor, celebrar o Senhor, porque Ele é Deus. A segunda razão é porque Ele nos criou. Verso de número 3 ainda, porque Ele é o nosso Criador, foi Ele quem nos fez. E é interessante que nós acabamos de cantar um cântico que diz que eu nasci para adorar, que eu nasci para te servir, que eu nasci para ser um verdadeiro adorador. Por isso a pergunta foi: Senhor, se não for para te adorar, por que eu nasci? Por que o Senhor me fez?
E aí o salmista também, como o grupo de louvor nos conduziu à adoração agorinha, também no salmo, o salmista conduz o povo dizendo, olha, a segunda razão pelo qual você deve servir a Deus e honrar a Deus, cultuar a Deus, prestar serviço a Ele, é porque Ele criou você. E todo Criador deseja que as suas criaturas exalte o seu nome, faça conhecido o seu nome. E por causa disso, de que nós somos feituras dEle, criado por Ele, Ele merece o nosso louvor, Ele merece o nosso culto. Uma outra coisa, a terceira razão pelo qual eu devo fazer isso, irmãos, o verso 3 diz, porque nós somos dEle, nós fomos feitos propriedade exclusiva dEle, nós somos o seu povo. E com certeza o salmista está pensando aqui na libertação da escravidão do Egito. Então veja a sequência, além dele ser o seu criador, irmãos, ele fez você como povo especial dele, povo de propriedade exclusiva dele. E será para que ele fez isso? Para que você cultue a ele, para que você adore a ele, para que você sirva a ele. A quarta razão é porque ele tem cuidado de nós. O verso 3 diz que ele é o nosso pastor, né? Somos rebanho do seu pastoreio. E aí, a ideia é essa, nós devemos celebrar e servir esse Deus, porque nós somos objeto do seu pastoreio, irmãos. Porque vocês e eu somos objeto do cuidado especial de Deus. E é por isso que eu devo fazer isso. A quinta razão é porque temos experimentado a bondade de Deus, o verso 5. Porque sabeis que o Senhor é bom. Então a quinta razão é porque nós temos experimentado a bondade de Deus. Porque eu e você temos experimentado a disposição favoráveis de Deus, irmãos. E eu e você jamais podemos esquecer que tudo o que Ele fez por nós, que tudo o que Ele faz por nós, que tudo o que Ele ainda vai fazer por nós, é fruto da manifestação da bondade especial dEle para conosco. Porque nós não merecemos nada. Então todas as coisas nossas é fruto da bondade de Deus, da manifestação da bondade de Deus a nós. E é por isso que o salmista diz, esse também é um motivo para você fazer isso a Deus, para você servir, para você cantar, para você adorar o seu Deus. Ainda no verso 5, irmãos, a sexta razão é porque temos experimentado as misericórdias do Senhor. Por isso devemos celebrar, cantar, servir, porque experimentamos as misericórdias do Senhor, que se renova a cada manhã e vai continuar se renovando, porque as misericórdias do Senhor duram para sempre. E a sétima razão é porque nós temos experimentado a fidelidade do Senhor. E nós também acabamos de cantar isso. O verso 5 diz que a fidelidade do Senhor dura de geração a geração, irmão. Por isso, você deve celebrar, você deve servir, você deve cantar louvores a Deus, porque Ele nunca se esqueceu, ou Ele nunca faltou com a sua palavra. Ele sempre cumpriu o que prometeu. Ele sempre foi fiel às suas promessas. Ele nunca abandonou o seu povo. Veja que a sétima razão que o salmista nos dá é dizer que Deus merece o meu louvor e o seu louvor, porque Deus é absolutamente fiel. E se tem uma coisa, irmãos, que depois até Paulo vai dizer isso, Deus é tão fiel, irmãos, que mesmo nós sendo infiéis, Ele continua sendo fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Essa é uma característica do caráter de Deus, de ser fiel, extremamente fiel, absolutamente fiel. E por causa disso, o salmista diz, sirva a Deus, celebre a Deus, cultue o seu Deus. Então, queridos,
Perceba aí que a verdadeira adoração, ela passa pelo entendimento de quem eu estou adorando. Eu vou prestar o meu culto, o meu serviço a Deus, por aquilo que Deus é e por aquilo que Ele faz. E ainda o meu serviço ao Senhor é sempre associado ao reconhecimento de sua graça. É por isso que deve ser movido ou motivado pela gratidão. E é por isso que a terceira coisa que o salmista faz é dizer que devemos fazer com júbilo, com alegria, com gratidão, com alegria, porque afinal de contas, na presença de Deus, há plenitude de alegria, já diz o Salmo 16, 11. Portanto, o nosso serviço a Deus deve ser fruto da nossa gratidão a Deus, e não da simples obrigação. É por isso que deve ser feito com júbilo, com alegria, que é uma das marcas do povo de Deus. Portanto, queridos, o que a gente aprende aqui com o salmista? E aí a primeira coisa que eu aprendo com esse salmo sobre o meu culto a Deus, irmãos, é que o meu culto não pode ser antropocêntrico. Veja aí que o homem não pode tomar o lugar de destaque no culto. No culto não há lugar para se falar dos feitos dos homens ou do diabo. E tem muitos cultos que quem mais aparece é o diabo ou o homem. Aliás, a maioria dos cânticos são para os homens, em relação aos homens. E no culto a Deus, o homem não pode aparecer, irmãos. O homem não pode ter destaque nesse culto, e muito menos o diabo. Na nossa celebração, o homem não pode ser o centro. Não é do homem que se deve falar mais, mas de Deus, porque Deus deve ser o centro do nosso culto. E por que Deus tem que ser o centro? Veja aí, primeiro, porque celebrar, irmãos, é uma solenidade para enaltecer os feitos heróicos de Deus. Celebrar uma solenidade que exalta a Deus. Celebrar uma solenidade que fazemos para elogiar a Deus. Por isso, nosso culto, ou no culto, é Deus que deve ser celebrado, é Deus que deve ser exaltado. O nosso culto deve ser focalizado na pessoa de Deus. O nosso culto deve focalizar a dignidade de Deus, a beleza da sua pessoa e a perfeição do seu caráter. É por isso que o salmista diz que devemos bendizer o nome do Senhor. E bendizer a gente já aprendeu, que é dizer bem, falar bem. E falar bem de quem? Do Senhor, ou do nome santo do Senhor. Então esse é o primeiro porquê que não é antropocêntrico, mas teocêntrico. Segundo, Deus é o centro do meu culto, porque no Salmo, irmãos, Deus é o centro. Perceba aí, note que a reivindicação e a totalidade do serviço, o culto, a adoração é ao Senhor e a ninguém mais. Veja aí, devemos celebrar ao Senhor, devemos servir ao Senhor, devemos apresentar ao Senhor, devemos dar graças ao Senhor e devemos louvar o nome do Senhor. Portanto, a primeira lição é que meu culto não pode ser antropocêntrico, mas teocêntrico. A segunda lição que eu aprendo no Salmo, irmãos, é que eu venho ao templo, ao culto, não com a intenção primeira de receber algo de Deus. E aí é que a gente precisa aprender, irmãos, que hoje, quando as pessoas convidam alguém para o culto, é para que ele seja abençoado, é para que ele receba a bênção. E aqui, o texto é bem claro, irmãos, que eu venho ao templo, eu venho prestar o meu culto, não com a intenção primeira de receber algo de Deus, mas sim de dar, de oferecer, de prestar o meu culto, o meu serviço a Deus. Perceba que tanto o celebrar, o servir, o apresentar e o entrar cantando, denota uma ação, por isso que são verbos.
E prova que sou eu que estou oferecendo algo a Deus e não Deus a mim. Veja que sou eu que estou celebrando a Ele. Sou eu que estou servindo a Ele. Sou eu que estou cantando louvores a Ele. Sou eu que estou apresentando a Ele. Portanto, eu preciso entender que quando eu venho ao culto, quando eu venho ao templo, a minha primeira intenção não é de receber, mas é de prestar, é de dar, é de oferecer. Mas como Deus é tão maravilhoso, irmãos, que Ele te recarrega para a semana. Porque agora para você ser testemunha dEle durante a semana, ok? Então essa é a segunda lição. A terceira lição, ainda dentro do aspecto de celebrar, servir, apresentar e entrar cantando, irmão, é que o culto a Deus não admite espectadores humanos. Ou seja, você não vem ao culto assistir culto. Ou você não vem ao templo para assistir o culto. Você tem que vir para prestar culto. Porque não existe plateia humana na verdadeira adoração. No culto, irmãos, todos nós somos atores. É por isso que devemos saber o que dizemos e o que vamos fazer. O único espectador é Deus no culto. É a Trindade Santa. E Ele sabe que o que estou fazendo é ofensivo a Ele ou agrada o coração dEle. Não sei se você já ouviu essas coisas assim. Muitas vezes a gente ouve as pessoas dizerem assim: nossa, hoje eu não gostei do culto. Hoje o culto não foi bom. Hoje eu não gostei daquelas músicas lá que cantaram, aquele hino. Que não cantaram nem o hino que eu gosto. Agora a pergunta é, irmãos, eu e você temos que gostar do culto? Ou é Deus que tem que gostar do culto que prestamos a Ele? Aqui que está o negócio. Porque no culto não existe plateia humana. É por isso que eu não estou aqui para assistir. Eu estou para cultuar. Eu estou para prestar o meu culto. E aqui, irmãos, como a gente acabou de estar comemorando os 500 anos da reforma, aqui foi uma das coisas que os reformadores bateram duro na prática de então, porque a igreja, a congregação vinha assistir. Aí já tinha o coral, o canto gregoriano lá para o pessoal assistir. Eles assistiam até um sermão numa língua que eles não entendiam. E aí os reformadores, entendendo que a Escritura diz que é nós que temos que prestar culto, não é somente alguns, mas todos os servos de Deus, é que eles então bateram duro no sacerdócio universal, e foi aí que eles começaram então a traduzir a Bíblia na língua do povo, para que o povo leia a Bíblia na sua língua, entenda a Bíblia na sua língua, interprete a Bíblia na sua língua, e foram eles que começaram também, trazer de volta a ideia de que é a congregação que tem que louvar a Deus, e por isso os cânticos, eles compuseram cânticos congregacionais. Porque é eu que prestamos culto, irmãos. Porque não existe uma plateia humana no culto, na adoração. Então, portanto, a terceira lição, irmãos, é que eu tenho que lembrar disso. Que não sou eu que tenho que gostar do culto. É Deus que tem que gostar do culto. Ok? Porque senão Ele não aceita. Tranquilo? A quarta lição que o Salmo me ensina aqui no meu culto a Deus, irmãos, é que no culto a Deus, eu devo saber o que eu estou fazendo e por que eu estou fazendo. É por isso que Paulo, lá em Romanos, vai dizer que o meu culto tem que ser um culto
racional. Veja aí, irmãos, que eu não devo fazer por fazer, sem saber por que eu estou fazendo. Ou eu não vou fazer simplesmente porque vejo os outros fazerem, ou porque alguém me mandou fazer. Eu tenho que saber o porquê. É por isso que o Salmo me dá N motivos. Me ofereceu 7 razões pelas quais eu tenho que prestar o meu culto. Alegar, irmãos, então, que Deus não se importa com a forma, como adoramos, ou como cremos ao seu respeito, isso não tem nada a ver com a Escritura. Porque se eu disser isso, olha, irmão, não importa o que você vai dizer, o que você vai fazer no culto, preste um culto do seu jeito. Aí, queridos, eu estou tirando de Deus a vontade dEle, a mente dEle, o caráter dEle. Isso faz dele um Deus fraco, sem propósito ou poder, que não se preocupa com o tipo de pessoas que são as suas criaturas. E esse não é o Deus da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia, irmãos, Ele não aceita qualquer coisa que você vai oferecer a Ele. O Deus da Bíblia só aceita o que Ele mandou você fazer e do jeito que Ele mandou você fazer. Por isso é que eu não posso chegar aqui e dizer assim, irmãos, hoje nós vamos fazer um culto aqui do nosso jeito. Não é. Porque o Deus da Bíblia, irmãos, não é assim. O Deus da Bíblia, Ele existe. O Deus da Bíblia tem vontade. E o Deus da Bíblia tem propósito. Por isso é de suma importância o que você crê a respeito dEle, e que obedeça a sua palavra ou a sua vontade escrita, estabelecida para eu e você obedecermos. A quinta lição, irmãos, e a última lição, é que a minha adoração, o meu culto ao Senhor não pode ser motivado pela obrigação, mas pelo prazer. Eu lembro que na segunda igreja que eu pastoreei, uma vez eu vi o filho do presbítero lá, meio no canto, lá eu perguntei para ele assim, o que você está fazendo aqui, meu querido? O que você veio fazer no culto hoje? Sabe o que ele me respondeu? Rapaz, nem eu sei, sabe por quê? Porque eu só vim porque meu pai me obriga a vir. E eu venho aqui para depois ele não ficar lá me enchendo as paciências. Então eu venho no culto e depois eu estou liberado. E aí então eu disse para ele, olha então querido, já saiba de uma coisa, que a sua adoração sem prazer não é aceitável a Deus. É um mero ativismo, é nulo e sem proveito. Porque eu devo ter satisfação e alegria no coração em cultuar o meu Senhor, irmãos. É por isso que de vez em quando eu falo lá para minha gurizada, você não pode estar no culto só porque você é filho do pastor, ou porque você é a esposa do pastor. Não pode ser por obrigação, irmãos. Porque o culto deve ter satisfação e alegria no coração. O adorador tem que ter isso. Porque o verdadeiro culto requer amor de todo o coração a Deus. Meu culto deve ser com júbilo, com alegria, porque eu fui criado para glorificar a Deus, para ter prazer em Deus, irmãos. O meu prazer é o Senhor, e por isso tem que ser com júbilo, com alegria, porque diante de Deus, há plenitude de alegria. Não sirva então, querido, não cultue por obrigação, mas por amor e gratidão, e com muita alegria, com muito prazer. Lembre-se, o seu serviço ao Senhor não pode ser um serviço de qualquer maneira, de qualquer jeito, ou pela metade, ou relaxadamente. Até porque a Escritura diz que maldito é aquele que faz a obra do Senhor
relaxadamente. Então não pode ser de qualquer jeito, não pode ser por obrigação, porque o Senhor não aceita, irmãos. O Senhor não é qualquer Senhor, Ele não aceita qualquer coisa. O Deus da Bíblia só aceita as primícias, e as melhores primícias. Precisamos entender que Deus quer servido com integridade, irmãos. Quando você olha lá para Josué 24, quando ele vai dizer para o povo como é que eles têm que servir a Deus, ele vai dizer que Deus quer ser servido com integridade, com inteireza. É por isso, irmãos, que a Bíblia vai dizer que eu tenho que amar a Deus com toda a minha alma, com todo o meu coração, com toda a minha força e com todo o meu entendimento, porque Deus quer ser servido com integridade, com inteireza. Deus quer ser servido, querido, com fidelidade, com temor. Deus quer ser servido com excelência e com alegria do adorador. É por isso que eu não posso prestar um culto de qualquer forma. Eu não posso vir porque eu sou obrigado a vir. Eu tenho que vir sabendo o que eu venho fazer aqui, irmãos. Por que eu tenho que vir? O que eu vou fazer e como eu vou fazer? Porque eu preciso saber quem eu estou servindo. E o Deus que eu estou servindo não é qualquer Deus. Eu lembro que uma senhora, ela me contou isso, uma aluna do IBA, lá em Diamantina, ela me contou essa história, na sala de aula. Ela falando que, quando ela é uma espírita, uma mãe de santo, entendeu? E quando ela entrou na igreja evangélica, quando ela foi convertida, quando ela entrou, ela teve a maior crise da vida dela. Sabe por quê? Porque ela dizia o seguinte, ó, quando eu oferecia lá o meu despacho lá na encruzilhada para o cão, eu preparava lá, ó, o melhor prato para o cão, entendeu? Então era a melhor galinha preta, com o melhor vinho, o prato de porcelanato, o melhor prato, e o pano lá de linho finíssimo. Quando eu cheguei na igreja evangélica, que eu via o pessoal dizendo que servia o melhor Deus, e dando para ele o resto, as coisas de qualquer jeito, eu entrei em crise. Porque essa mulher entendeu, irmãos, que o Deus da Bíblia é o Deus que merece o melhor. É por isso que eu não posso fazer de qualquer jeito, por simples obrigação, porque Ele não aceita. Eu posso até fazer, mas Ele não aceita, porque Ele não aceita qualquer coisa. É por isso que a gente precisa entender assim, ó, nós servimos o Deus excelente, e Ele quer ser servido por nós com excelência. Então eu vou dar o meu melhor, eu vou dar com prazer, eu vou dar com toda a minha alegria, toda a alegria do meu coração, porque eu sei quem eu sirvo, quem é o Deus que eu sirvo. Por isso, irmãos, que Deus nos ajude a entendermos essas verdades, para a glória de Deus e o bem nosso, em nome de Jesus. Vamos orar?